Muito bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz a todos, dando início a mais uma manhã com Deus. E que privilégio que nós temos de ter acesso a Deus, de ter o contato com Deus por meio de Jesus Cristo. Convido os irmãos para que acompanhem a leitura no Salmo de número 104. Os 5 primeiros versículos diz assim a palavra do Senhor: Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificante, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendeste o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Faze os teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Nós vemos aqui o Deus Criador, nós vemos aqui o Deus Soberano, nós vemos aqui o Deus majestoso que nós servimos. Oremos a esse Deus tão grande. Majestoso Deus, soberano Senhor, quão grande és tu, ó Deus. Quão maravilhoso é o Senhor, ó Deus, e o meu desejo é que a minha alma bendiga o teu santo nome para sempre, ó Pai. Nós vemos que o Senhor é sobrevestido de glória, de majestade e de luz. Nós vemos, ó Deus, que é o Senhor quem cria todas as coisas e todas as coisas são feitas para a honra e glória do teu santo nome, ó Deus. Nós somos assegurados pela tua palavra que o Senhor não muda, que o Senhor é fiel, ó Deus, e que tudo acontece no determinado tempo estabelecido pelo Senhor. Deus, muito obrigado, ó Pai, porque nós temos acesso a Ti por intermédio de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício, ó Pai, ao entregar o Teu Filho, a fim de que nós fôssemos justificados perante Ti. Senhor, nós vemos que o Senhor fez os fundamentos da terra. Ou seja, todas as coisas, ó Deus, estão debaixo da Tua providência, estão debaixo da Tua vontade, Senhor. O Senhor governa todas as coisas com a Tua palavra, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por ser um Deus tão grande e por se importar comigo, ó Deus, por se importar com cada um de nós. Deus, que as nossas vidas sejam vividas em prol do Teu Evangelho, ó Pai, a fim de glorificar o Teu santo nome para sempre. Em nome de Cristo que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então
Amados irmãos e ouvintes, muito bom dia, graça e paz. Realmente hoje seja um bom dia para todos nós. Eu quero ler para a nossa reflexão de hoje, no Evangelho de Mateus, capítulos 24, dos versos 1 a 14, que diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho às nações. Então virá o fim. Obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Nos ajude a entendê-la. Aclara as nossas mentes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero meditar com vocês, baseado nesse texto, sobre o tema sugerido pelo próprio texto: ainda não é o fim. Meus amados irmãos e ouvintes, o sermão que Jesus pregou nesse capítulo, ele traz o mesmo direcionamento de todo este evangelho, desde o seu início. O objetivo do evangelho de Mateus é revelar o Messias. Essa palavra Messias no Antigo Testamento significa ungido e era usada para se referir a Cristo. A palavra no Novo Testamento que equivale à palavra Messias é Cristo, que significa ungido. Todo o Antigo Testamento foi escrito prefigurando e apontando para Jesus, ungido de Deus, conforme Isaías 61:1, que diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Portanto, Jesus, meus queridos, é o cumprimento do Antigo Testamento. O que nós temos em mãos é o capítulo que tem muitas referências ao Antigo Testamento. Nos versos 15, nós não chegamos a ler ele, mas cita Daniel 9, 27, Daniel 11, 31, Daniel 12, 11. E dos versos 1 a 4 de Mateus 24, é onde Jesus prepara os seus discípulos para lhes ensinar estas coisas e dar essas respostas. E daqui para frente, temos algumas lições para serem aprendidas.
A primeira lição é a seguinte: estes sinais descritos neste texto não apontam para a vinda de Jesus. Será que estou falando alguma coisa errada? Amados, aqui Jesus diz que algo importante deve ser observado. Ele diz: prestem atenção, todos estes sinais devem acontecer, mas ele acrescenta: não vos assusteis. Jesus está prevenindo os seus discípulos aqui de que todas essas coisas que iriam acontecer não era para eles terem medo. Não vos assusteis. Ainda não é o fim. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Os versos 7 e 8 diz o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Jesus disse: porém, tudo isso é o princípio das dores. Jesus usou aqui, meus queridos, a figura de uma mulher em trabalho de parto. As dores são o princípio do parto, mas ainda não é o parto. Já nos versos 14, ele diz que depois de que todas essas coisas tiverem cumprido, então virá o fim. Mas é necessário que tudo isso aconteça. Aí depois virá o fim. E só a partir dos versos 15 é que Jesus aponta para os sinais que demonstra que o fim chegou. E em segundo lugar, a segunda lição é: Jesus disse aos seus discípulos que tudo isso aconteceria em breve. Queridos, Jesus afirmou para os seus discípulos que tudo isso ia ser ouvido por eles. E logo que Jesus foi assunto aos céus, todas essas coisas começaram a acontecer com os discípulos e em seguida com os apóstolos. O que ele disse nos versos 9 e 10 é o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Tanto os discípulos como os povos daquela geração viram tudo isso e passariam por tudo isso, mas principalmente os discípulos. E a gente sabe que muitos dos apóstolos foram mortos, muitos discípulos foram mortos, desterrados, abandonados, açoitados, sofreram muitas perseguições. Mas Jesus tinha dito lá atrás: não vos assusteis, não vos assusteis. Amados, o que se percebe é que o que está escrito dos versos 5 a 14 já aconteceu. Aí pode vir uma pergunta: mas continua acontecendo? Sim, os problemas que cercavam as pessoas daquela geração continuam acontecendo nos nossos dias. Mas o que aconteceu, conforme registrado no capítulo 24, não acontecerá mais. Já aconteceu. Então, qual a lição destas coisas que já aconteceram para nós hoje? Tudo que foi escrito, mesmo já tendo acontecido, serve para a gente alinhar e edificar as nossas vidas com Cristo. Os capítulos anteriores vêm falando que Jesus vai à cruz. Ele ainda vai? Não, ele já foi. E nós sabemos que já aconteceu. Isso significa que, porque
isso já tenha acontecido no passado, não significa que não tenha relevância no presente. O que nós estamos vendo aqui descrito já aconteceu. Nós precisamos olhar para esses princípios das dores como ainda não é o fim. O que Jesus diz no texto deve ser entendido de acordo com os fatos. Qual é o real objetivo do Evangelho de Mateus? Revelar o Messias, o Cristo. Qual o real ensino de Jesus nesse capítulo 24? Prevenir os seus discípulos a fim de não serem enganados, porque surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vede que ninguém vos engane. Aí ele cita os versos 5. Preveni-los. Como ele diz no verso 5, vede que ninguém vos engane. E nos versos 6, ele dá mais uma orientação, que surgirão muitos falsos profetas. E para estarem firmes para o que está descrito nos versos 9, que eles sofreriam tribulações, perseguições e tudo mais. Portanto, tudo isso que está descrito aqui ainda não é o fim, mas princípio das dores. E depois ele diz no verso 14 que esse evangelho será pregado por todo mundo, aí virá o fim, mas ainda não é o fim. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça entender a sua palavra. Obrigado, Pai, por essa mensagem da tua palavra lida e ouvida. Interioriza os nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará toda a terra, se ajoelhará. Para me
Meus irmãos, que Deus abençoe o seu dia. Que Deus te dê calma, que Deus te dê paz, que você se sinta completamente amado pelo Senhor. Que você consiga descansar na soberania de Deus, sabendo de que o tempo é dele. É ele quem criou o tempo. Sabendo que todas as coisas são dele e são para ele, para a glória e honra do teu santo nome. Que através da sua vida você possa glorificar a Deus. Que através das suas atitudes e das falas que saem da tua boca, você possa testificar do teu santo nome. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça no dia de hoje.